Pessoal, eu tenho que gravar esse conteúdo, porque olha só, não, a culpa não é do chat GPT. Eu não integro o OpenAI, não sou funcionário na Microsoft, não diria ser um entusiasta ou maximalista dos usos das inteligências artificiais, até porque a IA, na verdade, não é IA. A inteligência, ela sempre será inerentemente natural, a depender da existência da nossa realidade quanto aos seres pensantes que possuem atributos de autoconsciência com seus atributos intelectivos e volitivos. Uma inteligência artificial nunca vai ter atributo volitivo, não tem alma. Não existe Skynet. Fechou? Então não é IA. Um programa computacional binário baseado em um modelo de linguagem larga. Essa é a única diferença, o MLL. Beleza, já falamos isso. O ponto é, não é por causa disso. Eu acho que o ChatGPT é uma das maiores invenções da humanidade, tá? É o protótipo que nós temos de Nanites e de ST6, de Standard Template Constructor. Modelos de, como é que é? Os modelos padrões de construção. Olha, os modelos padrões de construção, para quem acredita em céu na Terra, tá? Em era da tecnologia e o domínio da galáxia pela humanidade, enfim, essas firulas. Mas, sério, baseados nesses STCs, nesses modelos padrões de construção, nós vamos conseguir isso. Sério, nós vamos conseguir isso. Isso deveria ser a maior preocupação da humanidade, independente tem que tomar cuidado aqui com o que fala, né? Independente aí desses embates, conflitos, né, hard power, soft power, enfim, todas essas questões geopolíticas, apocalipse, cara, ST6 ou ST6, né, modelos de padrões de construção. E o chat GPT é o protótipo disso. Pelo menos no aspecto, no atributo intelectivo da formação de conhecimento, ele já é isso. Tá? E sim, ele é um instrumento incrível. E tão incrível que ele é pelo seu algoritmo, no que diga respeito à realidade aqui do Brasil, especial quanto ao nosso judiciário, por sermos operadores da área jurídica aqui no Brasil, o que vem se afirmando muito é, não, o chat GPT não dá para usar. Por quê? Ele sofre muito de viés de autojustificação. Ele dá conclusões incríveis, mas quando você vai ver, não tem nenhuma correspondência com a realidade. Aí eles precisam até colocar sempre essas informações, né? Chat GPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes, com certeza. Sabe por que o chat GPT comete erros? Não é pretensão minha afirmar isso. É claro que em nível estatístico ele é axiomático e também trabalha com heurística. Porque a sua dinâmica de algoritmo parte de um pressuposto de acumulação de conhecimento de forma dialética. Tanto é que você precisa dar prompts de acordo com o teu atributo volitivo. E para isso você precisa saber fazer perguntas. Definir o que você quer, começando do mais abrangente, como um funil, e ir até o que você precisa. É uma técnica de aprendizagem cujo nosso atributo electivo não aprendemos isso na nossa formação do conhecimento. Infelizmente, pelo socioconstrutivismo, nós partimos exatamente do extremo oposto do espectro do conhecimento. A gente trilha o caminho do aluno, parte do conhecimento específico para coaguná-lo num conhecimento geral, que são esses manuais gigantescos, incríveis, esses PDFs enormes, e que na área jurídica tanto tem. Gente, ao contrário, você tem que partir do pressuposto do teu conhecimento geral para fazer o caminho do cientista e chegar no ponto específico. Mas isso também é um conteúdo para outra aula. Nós temos conteúdos, inclusive, privativos da nossa área do workshop, para quem tiver interesse. Aí na descrição, praxistas.com.br/workshop, tá? Formação da advocacia pelo WhatsApp e, principalmente, formação da advocacia pelo chat GPT. Mas não é jabá. É realmente utilidade pública. Especificamente quanto à nossa área jurídica. Tanta crítica que é feita. As pessoas saem falando, não, porque o chat GPT, como inteligência artificial, tem muito viés de autojustificação. Cala a boca, você não sabe nem o que está falando. É sério. Sem querer ser antipático, mas é a realidade. Você não sabe o que está dizendo. Quando a gente não sabe, vamos lá, gente. As normas de convenção social, no aspecto tanto estético como moral, implicam ainda que, sob uma ética muito fragilizada que nós temos, uma dinâmica mínima exigida, no sentido de que, quando a gente não sabe o que está dizendo, deve calar a boca. Porque, pelo menos calados, a gente escuta mais
para falar menos, mas o falar menos, pelo menos falar o adequado. Ou se não, pelo menos der conclusões, saber fazer perguntas. Saber fazer a pergunta certa, como a gente propõe, como é a nossa finalidade, nossos grupos de estudo em resposta rápida, também é acessível lá no praxista.com.br/estudos. A gente visa a nossa metodologia de ensino de saber perguntar para poder obter as respostas e, com isso, ter o aprofundamento, sem sombra de dúvidas, utilizando o recurso do chat GPT. Mesmo para a área jurídica, o pessoal tanto critica, sim. Poxa, mas não vai ter muito viés de confirmação? Não, porque nós fazemos o caminho da contextualização para chegar no ponto específico, o método de funil, que é o que você não aprende em sala de aula. Porque o nego só repete, cara. Olha só. Por fim, chegando na síntese aqui do vídeo, e eu vou dar para vocês um exemplo. Um exemplo. Nem vou botar aqui o áudio, porque o áudio vai acabar que não vai ficar muito legal. Pela minha própria experiência e as limitações do equipamento, porque eu estou aqui na central de operações em todo o estúdio. Mas galera, presta atenção. Eu vou mostrar para vocês a primeira questão da última prova do Enem, da primeira edição, cujo gabarito o ChatGPT ele acaba te dando errado. E ele te dá errado lastreado no que dispõe a literalidade da Constituição. E depois, quando você pega a prova comentada, oficialmente por um curso de autoridade aqui, um curso preparatório de autoridade, cara, você entende o porquê que ele te dá de forma errada, inclusive com a ausência de fundamentos mais claros pelo próprio curso preparatório. Porque a culpa não é nem do próprio curso preparatório, e muito menos é do GPT. A culpa é da jurisprudência. Pessoal, o GPT, em que pese os esforços lá da iniciativa do Dizer o Direito, do professor Márcio, pô, incrível, cara. Eu já até me cadastrei, um dos primeiros, na versão beta, ainda para ver se ele com recurso, com um convênio que ele tem até também com a OpenAI, com a GPT, para se utilizar nos seus bancos de dados e tentar aprimorar as pesquisas utilizando dessa IA para facilitar o nosso acesso ao banco de dados que ele já possui de longa data, extremamente vasto e coerente, pelas suas anotações pessoais, para trazer isso ao GPT. Tomara que dê certo. Só que, infelizmente, eu acho que também não vai dar errado, não vai dar certo. Mas a culpa não é do professor Márcio, não é do Dizer o Direito, ou de tantas outras iniciativas envolvidas. Gente, qualquer pesquisa que ele faça, baseada na nossa jurisprudência, sempre vai aparentar estar viés. E sim, dá muito viés de autojustificação. Mas não é por causa do GPT. O algoritmo ele é perfeito nesse ponto. Como eu vou demonstrar para vocês. O que dá errado é a sua base de dados, que é a jurisprudência. A culpa é da jurisprudência, não é do chat GPT. Essa é a razão do título desse vídeo. Mostro para vocês agora. Vou falar em voz alta, inclusive. Tá? Francisco, primeira questão do Enem, primeira edição que teve. Francisco, servidor público titulado cargo efetivo de médico em município brasileiro. Submete-se a novo concurso público e é aprovado dentro do número de vagas oferecidas para o emprego de médico cirurgião em fundação pública estadual de saúde. Sabendo-se que há compatibilidade de horários para o exercício de duas funções, sobre acumulação, em tal hipótese, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa, letra A. É lícita, observando-se que o somatório das remunerações respectivas não poderá ultrapassar o limite máximo remuneratório aplicável aos Estados-membros. Vamos lá. Está errado aqui, mas tudo bem. Não é esse o ponto aqui do nosso vídeo. Tá? Eu não estou fazendo estudo. Quero fazer uma abordagem baseada no conhecimento quanto ao mérito exigido dessa questão de ordem índole jurídica, para mostrar para vocês que a literalidade do que dispõe a Constituição como fundamento jurídico de validade, norma constitucional, a resposta do GPT estaria certa. Só que ela vai estar errada porque a jurisprudência, ao final, conclui de forma diversa. Em puro criacionismo. Com base em comentários oficiais de um curso preparatório de renome que tem aqui no Brasil. Que a culpa também não é do curso. É porque ele não pode explicar o inexplicável. E o inexplicável se dá pela jurisprudência. Vamos lá. Alternativa B. É lícita observando-se que o somatório das remunerações respectivas não poderá ultrapassar o teto remuneratório relativo ao subsídio mensal em espécie do ministro do Supremo Tribunal Federal. É o que a gente conhece lá, salvo engano, como nós vamos ver, dos respectivos incisos do artigo 37 da Constituição. Sim. Então, vamos lá.
É lícito, observando-se que o teto remuneratório deve ser considerado em relação à remuneração de cada um dos vínculos e não o somatório do que é recebido. Olha, não me lembro isso do inciso 11 do artigo 37, mas é o gabarito da questão. Não está isso na Constituição, mas é o gabarito da Constituição. E a culpa é do GPT, de acordo com o CNJ, Conselho da Justiça Federal. Né? É lícita, observando... Sim, já foi. É lícita, uma vez que a acumulação de cargos, empregos e funções públicas é somente autorizada na esfera do mesmo ente federativo viajante. Tá? Papapá, tem que só botar aqui. Sim. É lícita, uma vez que a acumulação de cargos públicos somente autorizada na esfera da própria administração pública direta. Não. Tá? B e C. Na verdade, nem C. Evidentemente, B. Tanto é, o GPT já dá a resposta. A afirmativa correta é letra B. É lícita. Tem compatibilidade de horários, mesmas funções, de índole técnica. É lícito, observando se o somatório das remunerações respectivas não poderá ultrapassar o teto remuneratório relativo ao subsídio mensal, em espécie do ministro do Supremo Tribunal Federal. Explicação. A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 37, inciso aqui, salvo engano, 16, permite que a acumulação remuneratória de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. Esses requisitos pelo enunciado foram atendidos, subsunção. Além disso, o artigo 37, inciso 11, que é o teto, estabelece que o teto remuneratório do serviço público é o subsídio mensal em espécie do ministro do Supremo Tribunal Federal, o qual deve ser observado o somatório das remunerações dos cargos acumulados. É sério, gente, é isso que você depreende da leitura desse vasto inciso. Aí eu preciso botar a correção de acordo com o que o próprio gabarito do curso preparatório dispõe. A posteriori, devido a entendimento diverso da jurisprudência do STF, a alternativa correta é a letra C. A questão trata do termo de acumulação de cargos públicos com fundamento especial, realmente, pelo recurso extraordinário 612975. A Constituição Federal, sim, em seu artigo 37, inciso 14, inciso 16 e 17, estabelece que a acumulação remunerada de cargos públicos é proibida, exceção, quando há compatibilidade de horários, como é o caso, e os cargos se encaixam em situações excepcionalmente permitidas, como de 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Tá? Beleza. A acumulação ilícita válida de cargos, quando permitida, exige que a remuneração não ultrapasse o teto constitucional para cada um dos cargos individualmente e não a soma deles. Não existe isso no inciso 11 do artigo 37. Ah, mas o STF é a guarda da Constituição. Gente, essa interpretação aqui, mesmo conforme, ela foi extensiva. E ela colocou palavras na boca da Constituição. Sim, é fundamental a leitura do informativo da jurisprudência, com certeza. Indo além, como muitos, até professores catedráticos aí do respectivo curso preparatório, de renome, que eu gosto bastante, inclusive, realmente tem que se afirmar com base naquilo que ele tanto alerta. Olha, a jurisprudência, principalmente das cortes de supraposição, se tornaram fontes materiais do direito. Materiais. Tem que se tornar com um ativismo desse. Tem que se tornar. Aí veja, o GPT ele tem deep learning, então ele bota aqui memória atualizada. O usuário está analisando o tema acumulação de cargos públicos com base no entendimento de tal precedente em aplicação a tais dispositivos. Está vendo? Gerenciar memórias. Deep learning, ele está atualizando o conhecimento dele. Porque se ele fosse depender com base nos dados de conhecimento que ele tem, que segue a coerência da literalidade da Constituição, ele erra. Erra por quê? Porque a jurisprudência se baseia numa dinâmica que não está na literalidade da Constituição. Ah, mas não bate essa literalidade. As normas, como é que é? A interpretação moldura constitucional, a pintura é que é a norma é que importa. Pô, mas depreendendo uma disposição de assertiva que nem sequer tem na literalidade da Constituição, está tendo regra. Isso aqui é juízo. Isso aqui é uma condição de juiz positivo, juiz legislador.
Aí sim, né? Com base no entendimento jurisprudencial do STF, tá? No precedente questão, e na interpretação respectiva de tais dispositivos, realmente a alternativa certa é a letra C. É lícita a observância que o teto remuneratório deve ser considerado em relação à remuneração de cada um dos vínculos, e não o somatório do que é recebido. Explicação. A acumulação de cargos públicos é permitida nos casos previstos na Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários. Tudo certo. No entanto, para a aplicação do teto remuneratório, a jurisprudência do STF, no tal precedente, esclareceu que o limite deve ser considerado individualmente para cada cargo, e não com base no somatório das remunerações dos cargos acumulados. Portanto, desde que a remuneração de cada cargo não ultrapasse o teto constitucional individualmente, a acumulação é lícita. Perfeito. GPT agora categoricamente resume para você o gabarito da questão com o entendimento atualizado pelo próprio STF, na sua jurisprudência, sem viés de confirmação. Que quando ele se baseia apenas com os dados trazidos pela Constituição e pela base de dados da sua modelo de linguagem ampla, larga, ele vai errar, porque do nada vem. Isso é um precedente, gente. Isso aqui não é jurisprudência, tá? Em verdade, isso aqui é um precedente, um julgado, um controle de concentrado de constitucionalidade, controle difuso. Aí cria uma regra dessa aqui, ó. Considera individualmente. E os incisos respectivos do artigo 37 não falam nisso. Claro que estamos preparados, especificamente no que diga respeito aos nossos grupos de estudo em resposta rápida, que disponibilizamos nosso conhecimento através desse convênio junto com o PNAE e o ChatGPT, com a sua versão mais atualizada, e na oportunidade com esse tipo de resumo e essas observações pelo nosso grupo de estudo básico de resposta rápida, que faz a liude toda a análise dos atuais principais precedentes julgados e jurisprudência dos informativos das Cortes de Superposição e seus outros julgados mais relevantes. Como esse também vai integrar lá, sem prejuízo desse aqui, por se tratar de uma questão, já vai fazer parte do nosso grupo de aprofundamento, que é o nosso grupo, que não decorre só apenas das perguntas e das respostas, com base na jurisprudência e na doutrina, seja pelo grupo básico e avançado, mas o nosso grupo de aprofundamento, que é exclusivo do nosso assinante. Então é isso, pessoal. Temos que estar atentos aí às adversidades que temos que encarar. Ainda mais no que diga respeito ao uso desses recursos, que é extraordinariamente o GPT, à luz da nossa jurisprudência. Tá? É um desafio, mas estamos preparados. Tá bom? Grande abraço a todos. Quem tiver interesse, link na descrição, praxistas.com.br, especialmente /estudos, tá? Sem prejuízo aí da especialização da advocacia, que também utilizamos do mesmo método, como inicialmente comentado aqui nesse vídeo, praxistas.com.br/workshop. Fechou? Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem atentos, até mais.